Então vamos para a nossa parte 2 aí. Vamos seguir que a gente tem bastante coisa para falar. Essa aula é uma aula que tem muito conteúdo, é normal vocês ficarem com dúvidas. E se por um acaso a gente não sanar todas as dúvidas hoje, a gente pode fazer uma outra live só respondendo pergunta, o que vocês acharem melhor, tá bom? E vocês podem entrar em contato com a gente, deixar nos comentários, vocês sabem que a gente vai responder, beleza? Então, seguindo, né? A gente foi até a década de 60, onde a gente já passou por computações como criptografia, que são importantes, velocidade de processamento e princípio de redes aí, né? Integradas, que seria o mainframe. Nessa nossa segunda parte, a gente vai chegar agora um pouco mais próximo do usuário final. Lembra que a gente, até o momento, a gente estava falando de computadores de empresa, né? A gente estava falando ali de sala de servidores, a gente estava falando de uma série de coisas que ainda não eram acessíveis para o usuário final. E agora a gente vai entrar na computação para o usuário final, tá? E aí a gente tem, quem viu já esses computadores bonitinhos aí alguma vez na vida? Eu nunca vi um, mas é legal de ver, né? Primeiro mouse. Quem não reconhece aí, a pessoa que está na foto de baixo é o Steve Jobs, tá? Então essa é a primeira versão da Apple aí, do MacBook. Não é o Tom Cruise. Do Hackintosh, né, na verdade. Parece Tom Cruise mesmo. E em cima a gente tem a primeira versão de um Intel também, né, de um Windows, tá? Nos anos 90, a gente teve uma grande revolução. Quais foram essas revoluções? A gente teve o princípio do computador pessoal. Como eu comentei para vocês, até então só existia computador para empresa. Então uma pessoa como eu, como vocês, que não fosse funcionário de uma empresa, a gente não teria acesso a essa informação, a saber o que é um computador. E é aqui que efetivamente as coisas mudam drasticamente. Obviamente que na época do mainframe, a procura por programadores já começou a se tornar um pouco mais alta, mas ainda não eram muita. Por quê? Porque eram empresas específicas e acadêmicos que eram contratados para serem programadores. Agora a gente está falando da computação chegando para o usuário final, para aquela pessoa que nunca teve contato com uma faculdade de matemática ou de programação de lógica, tá? E aí, quais foram as grandes revoluções do computador pessoal, né? A primeira coisa foi a popularização das máquinas, né? Até ali o início dos anos 90, nem eu, nem vocês, a gente tinha acesso a computadores. Os computadores era algo restrito às empresas, tá? Segunda coisa como eu comentei com vocês, o mainframe, ele é ainda hoje aquela questão da telinha preta, né? De cursor e tudo mais, não tinha mouse, né? Você usa tudo pelo teclado. E aí, a preocupação vocês têm que, sempre quando vocês forem desenvolver um sistema, vocês têm que tomar cuidado com um termo que a gente fala bastante, que é usabilidade. O que é usabilidade? É você saber para quem que você está fazendo um sistema. Vocês não concordam que o mainframe funcionava na telinha preta e sem mouse e sem nada, porque quem trabalhava nele eram acadêmicos, pessoas que estudavam para se tornar programadores? Eram pessoas mais técnicas. Vocês acham que se chegasse uma telinha preta ali com cursor, sem mouse, vocês acham que isso ia fazer o usuário final ter facilidade? Não ia, né? Então a primeira preocupação dos computadores, né, desde o início ali, que foi justamente quando a gente teve o início do macOS e o início do Windows, foi que o usuário final tivesse uma interface visual para que ele pudesse visualizar as coisas diferente. Porque um programador, ele não liga de ver telinha preta. Mas imagina sua mãe vendo um computador só com telinha preta. Será que ela ia gostar de usar um computador? Imagina o nosso smartphone se ele fosse só telinha de código preta. Será que ele teria a venda e o acesso que a gente tem hoje se ele fosse desse jeito? Obviamente que não. Então a interface visual, essa questão de usabilidade, é muito importante e foi daí que começaram a ter essas revoluções dentro da camada de programação. E aí um outro ponto extremamente importante, né? O pessoal até comentou durante o chat ali das perguntas, mas falaram de Unix e tudo mais, mas com o computador pessoal foi necessário criar um sistema que fosse mais próximo da máquina e que tirasse a responsabilidade da pessoa de conduzir. Então, conduzir o computador. Então imagina, você compra um computador. Imagina lá nos anos 90, você compra um computador e aí você tem que dar o comando para ele subir a BIOS, você tem que dar o comando para ele acessar o HD. Tudo isso ia fazer as pessoas ficarem com muita dificuldade de utilizar o computador. Para tirar essa responsabilidade da pessoa e transferir isso para um sistema, foram criados o que a gente chama de hoje de sistema operacional, né? Que nada mais que é um sistema que vai gerenciar a nossa máquina para a gente e a gente tem que se preocupar efetivamente com aquilo que a gente quer fazer com o computador e não de como o computador está funcionando. E aí vocês devem estar com aquela perguntinha que não cabe, né? Eu falei sistema, sistema, sistema. Nossa aula de hoje é conceito de sistemas. E o que é sistema?
Só que para vocês saberem o que é sistema, vocês têm que dar um passinho atrás e tem que saber o que é programa, porque tem uma relação. Então, antes de vocês saberem o que é sistema, a gente precisa elencar para vocês o que são programas. O que são programas? Programas é um conjunto de instruções lógicas que uma máquina ou um sistema entende e consegue executar. Normalmente, os programas trabalham com o conceito de entrada, processamento e saída. Ou seja, programas são trechos de códigos lógicos que a gente escreve e que lembra que eu falei que ou uma máquina ou um interpretador, um sistema consegue entender? É isso. Isso que é ser programador. O que um programador faz? Ele escreve programas para que uma linguagem por trás, seja o interpretador ou o próprio sistema operacional, a própria máquina, leia essas instruções e entenda o que quer fazer. Computador, eu quero que você some A mais B. E aí ele vai pegar, ler e entender isso. Exatamente isso que é programa. Então imagina, vou tentar exemplificar um programa bem simples. Uma regra de 3. Como consistiria um programa que faz uma regra de 3? Você faria, primeiro, o primeiro, né, denominador vezes o outro, dividido pelo terceiro denominador. Automaticamente, né, você faz o 1 vezes 100 dividido pelo um terceiro denominador. Isso poderia ser uma ou mais linhas de código. Então imagina, eu poderia na primeira linha fazer A vezes B. Pronto, o resultado disso ficou na primeira linha. Na segunda linha, eu pego o resultado de A vezes B e divido por C. Eu não fiz duas linhas de código? Com essas duas linhas de código, eu fiz um programa que faz uma regra de 3. Gente, parece difícil, parece coisa do outro mundo, mas trabalhar com programação é isso. É você passar o dia ali fazendo programas, e esses programas eles podem ser visuais ou não, né? Eles podem ser tanto uma tela quanto um código. Mas é você fazer algo que o sistema, né, a sua máquina, ou o seu computador, ou o seu interpretador entenda e execute aquilo quando for necessário. Por exemplo, e aí tem o conceito de entrada, processamento e saída, tá? O que é esse conceito de entrada, processamento e saída? Vamos pegar uma calculadora. A calculadora, ela sabe quais são os números que ela tem que somar? Se você quiser fazer uma adição? Ela sabe misteriosamente? Ah, eu acho que você quer 30 mais 20. Não, você tem que informar. Então, o primeiro passo de todo o programa é você informar a entrada. Qual que é a entrada? Eu quero que você some 30 e 20. Quem faz a soma é você ou a calculadora? É a calculadora, ou seja, ela recebe essa entrada e ela processa de acordo com a lógica. Ó, o termo importante aqui, o termo mais importante da programação, com a lógica que você definiu para aquele programa. Se o seu programa é para somar, logicamente ele tem que fazer o primeiro 20, o 30 mais o 20 serem somados. E a saída é aquilo que tem que devolver para quem solicitou. Você não concorda que você pediu para a calculadora? Ô calculadora, faz 30 mais 20 para mim? Você não quer saber o resultado? Então, efetivamente, você passou as informações que são as entradas. 30 e 20. O programa se responsabilizou de fazer a operação lógica. Ele somou os dois, certo? E aí a saída é o programa devolvendo para você o resultado, 52. Foi claro? Depois deixa aí nas dúvidas aí se eu fui muito matemático agora nesse conceito, tá? E aí, sabendo o que é um programa, né, guardem na mente. Agora a gente vai ter várias siglinhas que é importante você saber pro resto da sua vida. O que é um programa? É um conjunto lógico de uma ou mais instruções que o computador ou sistema interpreta e executa e é utilizando entrada, processamento e saída. Resumidamente é isso, tá? Agora que a gente já sabe o que é um programa, a gente pode voltar na primeira pergunta. O que é um sistema? Um sistema nada mais é que um conjunto de programas. Então, toda vez que a gente falar é um sistema web, ou um aplicativo desktop, ou um aplicativo smartphone, ou um sistema mainframe, sistemas nada mais são que conjuntos de programa. Ah, mas se eu juntar 5 programas, eu fiz um programa de culinária, eu fiz um programa de matemática, eu fiz um programa de manutenção de carro. Isso é um sistema? Não. Aí vem a parte importante. O sistema, ele tem que ser lógico, ou seja, todos os programas dentro dele, eles têm que ter um conceito lógico parecido. Então, eles têm que fazer sentido. Faz sentido uma calculadora dizer quando que você tem que fazer a próxima manutenção do carro? Nenhum, né? Imagina a sua calculadora falar assim, ó, tá na hora de trocar o óleo. Não faz o menor sentido, né? Então, justamente por isso,
os sistemas ele tem esse conceito de ter o mesmo fim, né? Eu até coloquei no texto aqui, tendem a ter o mesmo fim lógico, que a gente chama de negócio. Ou seja, eu tenho um sistema para fazer operações matemáticas. Qual sistema que se parece muito com isso? Uma calculadora. Uma calculadora nada mais é que um sistema com vários programas. Qual que é o programa? Adição, subtração, divisão, módulo, porcentagem, integral. Uma calculadora raiz quadrada. Todos esses programas, eles ficam inseridos dentro de um sistema maior. Qual que é esse sistema? A calculadora. Um outro exemplo de sistema muito legal aí para passar para vocês é sistema para controlar todos os dados da sua conta, né? Você não consegue entrar na sua conta, fazer transferência, pagamento, aí você vai lá, recebe, aí você vai lá, investe, aí você vai lá, faz qualquer coisa. Tudo isso não tem a ver com o mesmo fim lógico, o mesmo negócio? Qual que é o negócio? É a sua conta, é o seu dado financeiro. Isso daí é um sistema. Sistema de quê? Internet Banking, por exemplo, tá? Então, o Internet Banking é um sistema financeiro sobre a sua conta. Um outro sistema muito famoso que todo mundo usa, né? São os sistemas para você poder compartilhar informações ali. Então eu sou o Rafael, moro em tal lugar, compartilhei uma foto que eu fui fazer em tal lugar, fui fazer tal coisa, e o sistema ele tem toda essa inteligência de conectar pessoas, às vezes você encontrar a pessoa que você estudou há muitos anos atrás, às vezes você conhecer uma pessoa que está numa região próxima de você, e esse sistema é conhecido como o quê? Como uma rede social. Então, sistemas nada mais são que um monte de programas, né? Então, vou voltar no exemplo da rede social. Você pode fazer uma publicação, você pode curtir uma foto, você pode comentar numa foto, você pode se conectar com outras pessoas, você pode deletar uma pessoa que está indesejada. Vocês não concordam que cada função dessa é um programa? Eu tenho um programa para adicionar, eu tenho um programa para remover a pessoa, eu tenho um programa para buscar os meus amigos, eu tenho um programa para postar uma foto. Tudo isso são programas separados e tudo isso se condensa em um único sistema. Que sistema? De rede social. E aí, com isso, vocês já sabem o que é programa e o que é sistema. Ficou faltando a gente entender quem que é o sistema operacional, né? Por quê? Eu já sei o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de programas que tem um fim lógico ali, uma regra de negócio. Eu sei o que é um programa, um conjunto de instruções lógicas que tem uma entrada, processamento e saída e que alguém interpreta e executa essa função. E o que é o sistema operacional? O sistema operacional, ele veio para fazer um intermédio entre nós, pessoas, e a máquina. Lembra que eu falei, né? Eu dei esse exemplo lá no comecinho dessa explicação, virando para vocês e falando assim, olha, a gente aqui tem uma máquina, mas quando você clica no botão, ela não liga sozinha. Você tem que ir lá e dar o comando para ele subir a BIOS. Depois você tem que ir lá e dar um comando para ele ver se tem espaço em disco. Depois você tem que ver se o processador está livre. Isso teria que ser feito pelo ser humano, se a gente não tivesse algo no meio. Para que serve o sistema operacional? Ele foi criado, né? A sigla dele, né, é Operation System, ou seja, sistema operador, se você for traduzir ao pé da letra, né? Que nada mais é que um programa ou um conjunto de programas, como a gente acabou de falar, para gerenciar os recursos da sua máquina. A ideia é que você se preocupe em utilizar a máquina e o sistema operacional se preocupe em gerenciar os recursos da sua máquina. Você já deve ter visto várias vezes, você já deve até ter passado por isso, que às vezes a sua máquina está lenta, às vezes a sua máquina está rápida, ou ele te avisa, você está no notebook, né? A sua bateria está acabando. Ou, por exemplo, você vê que começa a ficar muito lento para você fazer alguma ação. Tudo isso é o seu sistema operacional gerenciando os seus recursos da sua máquina. E eu não vou entrar em conceitos de hardware aqui a fundo, porque o Dani tem 2 aulas de infraestrutura para ensinar para vocês direitinho o que é memória RAM, o que é memória ROM, o que é um processador e tudo mais. Mas é importante vocês entenderem que o sistema operacional ele gerencia isso para vocês. Vocês já perceberam que no seu notebook ele fala para vocês quando a bateria está acabando, você consegue aumentar ou diminuir a luminosidade do seu monitor, você consegue aumentar ou diminuir o volume do seu alto-falante. Tudo isso é o sistema operacional dando recursos para a sua máquina. O alto-falante não está na sua máquina? O alto-falante é um hardware, é algo físico, né? Então, se você está efetivamente querendo aumentar o volume, você dá o comando para o sistema operacional e o sistema operacional faz isso para o hardware. Ele sabe como aumentar o volume do seu alto-falante, deixa de ser você. E uma das vantagens do sistema operacional é que ele tem uma interface gráfica, né? Vocês começam a ver aí
uma coisa mais próxima do que a gente entende, né, do compreensivo, do que de linhas de código, né? Então a gente sai daquela camada de linha de código e começa a ver as coisas mais visuais. Por exemplo, eu quero aumentar o volume do meu som, eu clico lá no íconezinho de alto-falante, ele abre uma caixinha para mim e eu pego essa caixinha e ponho para cima. Eu não dei um comando falando, olha, aumenta o volume para 100%. Eu simplesmente disse, através de uma setinha, onde que eu quero que esteja o volume. O sistema operacional entendeu essa execução e foi lá no meu hardware e aumentou o volume. Ou seja, ele trouxe uma camada visual mais agradável e mais fácil para o usuário final. Lembra que eu falei que o grande segredo do computador pessoal é ele poder atrair as pessoas que não são programadores, né? Hoje vocês estão vendo máquina de uma forma completamente diferente, porque vocês já são nossos DevStars. Mas, há 2 semanas atrás, vocês ainda usavam máquina como um usuário final, uma pessoa que trabalha com Excel, uma pessoa que trabalha com Word, uma pessoa que acessa a rede social. Agora vocês estão mudando um pouco a cabeça, mas a ideia, né, até pensando em empresa, né, quando eles estipularam os computadores pessoais, eles queriam vender mais máquina. Para vender mais máquina, tinha que ser mais agradável para o usuário final, tá? Eles queriam que os computadores pessoais fosse algo de desejo da população em geral, não só de quem trabalhava com programação. E eles conseguiram, né? Na época dos anos 90 e 2000, todo mundo tinha um desktop em casa e hoje todo mundo tem um smartphone, né? Então eles conseguiram atingir a ideia aí, né, de trazer essa questão de maquinário pra gente. Eu elenquei algumas coisas importantes aqui, né, que um sistema operacional faz. Então a primeira coisa que eu elenquei é definir qual programa recebe a atenção do processador. Lembra? Vocês já devem ter visto isso, né? Vocês já devem ter feito isso várias vezes. Vocês estão lá trabalhando na máquina, lá, tô trabalhando no Word. Agora eu vou pro Excel. Vocês não têm que sair do programa do Word e ir pro programa do Excel? Por trás, o seu sistema operacional está tirando a quantidade de recurso que ele estava deixando do Word e está passando para o Excel, para que seu Excel funcione mais rápido. Imagina você sair do Word e ir para o Excel e o Excel continuar e o Excel ficar lento porque o Word ainda está aberto. Então, uma das responsabilidades do sistema operacional é gerenciar qual task, né, qual sistema está em primeiro plano a todo momento. A segunda coisa, né, como eu já falei, gerenciar os recursos da máquina, como bateria, memória, vídeo, processador, entre outros. Terceira coisa importante que veio junto com o sistema operacional foram os sistemas de arquivos, né? Aquela estruturinha de diretório que a gente usa até hoje, né? Ah, eu vou salvar na pastinha documentos. A gente com programação a gente não fala pasta, a gente fala diretório, tá? Ou path. Mas vocês entenderam. Ah, eu vou salvar minhas fotos na pasta de fotos. Eu vou salvar os meus vídeos na pasta de vídeos. Isso é possível porque o sistema operacional ele gerencia o seu HD particionadamente para que cada pedacinho do seu HD seja um sistema de arquivos diferente. Essa aqui é a minha pastinha de vídeos, essa aqui é a minha pastinha de imagens e assim sucessivamente. E aí, a gente tinha o sistema operacional, a gente tinha ali já a população chegando, né, na camada final, mas começou a ter uma revolução, porque as empresas viram que ter um sistema desktop, ter, né, um computador, era bom. E aí começaram a surgir os aplicativos desktop, que são uma parte importante para a gente de programação, né? Ou a gente programa o sistema operacional, ou a gente programa um programa que roda no sistema operacional. E aí, para vocês entenderem, a gente vai começar falando do aplicativo desktop. O que é o aplicativo desktop? É aquele aplicativinho, né? Aquele sistema, né? É um sistema. Tudo que a gente vai falar hoje, desde o que a gente veio lá do mainframe até o final da nossa aula, são todos sistemas. Lembra que o sistema ele tem um fim de negócio? O fim de negócio dele pode ser rodar no computador, pode ser rodar no aplicativo, pode ser rodar na internet. Cada um deles são sistemas diferentes, mas por trás são todos sistemas, tá? Então, o que são aplicativos desktop? Eles são aplicativos, né, programas, né, sistemas, que são instalados na máquina, efetivamente, e através de um comando de inicialização, que geralmente é um duplo clique, aquele sistema é inicializado. Lembra que todo sistema, todo programa, ele tem entrada, processamento e saída? Quando você dá um duplo clique, eu venho aqui e quero entrar no meu navegador e dou um duplo clique nele, eu estou passando uma entrada para o meu sistema falando, cara, agora eu quero começar a mexer com o meu navegador. Entrada, processamento vai ser o sistema abrir e o resultado final vai aparecer aquela telinha do navegador para eu começar a navegar. Alguns exemplos básicos que a gente teve aí no início dos anos 90 e que a gente usa até hoje, né? E que a gente utiliza mais próximo da máquina. A gente utiliza os navegadores, né? Não tem como, todo mundo tem um navegador instalado, então você tem Chrome, Edge, Firefox,
Todos eles são aplicativos desktop instalados na sua máquina. Um outro exemplo, né, de aplicativo desktop bem famoso são os jogos, né? Então você baixa o jogo, instala na sua máquina e dali para frente você começa a executar esse sistema. Outro exemplo muito simples são as lojas, né? Então hoje em dia, né, já mais atual, você pode baixar os seus aplicativos por uma loja. Então você entra lá na Play Store, ou você entra na Windows Store e baixa o programa que você quer, ou na Apple Store, né? E aí você baixa o programa que você quer. E por último, a gente tem, né, mas não menos importante, que cabe a gente, programador, né? A gente tem as nossas IDEs, que são os aplicativos desktop que a gente utiliza para digitar os nossos códigos. Então vocês perceberam que a gente poderia digitar o nosso código direto num bloco de notas. Zero problemas. Mas será que isso ia ser agradável? Será que você ia gostar de trabalhar 8 horas por dia digitando ali no bloco de notas, sem formatação, sem cor, sem nada? Muito provavelmente não. Por isso, a ideia de você ter os IDEs são sistemas que facilitam o seu trabalho ao longo da programação. Outro exemplo que eu não dei aqui, mas que vocês já devem estar se imaginando de aplicativos desktop, são os utilitários, né? Word, Excel, PowerPoint, Paint, né? São aqueles aplicativos que utilizam para outras profissões. Como a gente está falando de programação, eu estou me resolvendo aqui a programação. Mas vocês sabem que existem vários outros aplicativos desktops aí, por exemplo, aplicativos de mensagem e tudo mais que você de comunicação, né? FaceTime e tudo mais que vocês podem utilizar, tá? E aí a gente começa a entender um pouquinho de como funciona a arquitetura principal de todos os computadores. Olha que legal. Então, ó, começando de baixo para cima. Imagina que não existisse a camada rosa e a camada azul. Nós, usuários, teríamos que conversar com o nosso hardware diretamente, que é o que as linguagens de máquina fazem, né? Ligar e desligar. Então, imagina você, usuário, tendo que dar, ó, agora eu quero que a minha memória RAM suba. Agora eu quero que o meu HD tenha essa pasta. Você ia ter que fazer tudo isso via linha de código. Para que isso não fosse, né, para que isso não fosse um incômodo para você, a primeira coisa que surgiu foi o sistema operacional, onde o usuário, através do sistema operacional, ele demanda recursos de hardware da máquina. Então, né, o usuário quer aumentar o volume. O sistema operacional entende o comando e passa para o hardware o que precisa ser feito. Automaticamente, o hardware volta para o sistema operacional que conseguiu ou não e o sistema operacional devolve para o usuário aquele resultado final. Por exemplo, quando você conecta lá na fonte, automaticamente ele já volta para você falando que está conectada a bateria de novo. Então, é assim que funciona. Só que para algumas determinadas funções, o sistema operacional ele tem a responsabilidade de gerenciar a sua máquina e não gerenciar o seu dia a dia, não gerenciar as suas atividades corriqueiras. Para isso, foram feitos softwares, né, que são os sistemas, e aqui é importante vocês entrarem nessa camada. Todo software, todo programa, todo aplicativo, todo mainframe são softwares, né? Aquela definição básica de hardware e software. O que é hardware? A parte maquinária do seu computador. O que é software? Toda a parte processada, ou seja, tudo aquilo que não é hardware, tá? Tudo aquilo que é executado pelo sistema. E aí foram criadas essa camada de hardware, que é justamente a camada para você poder ter mais facilidade naquilo que você quer fazer. Então, eu quero trabalhar com planilhas. Eu crio um software que me ajuda a trabalhar com planilhas. Ou seja, não tem nada a ver com o sistema operacional, né? O sistema operacional, ele está cuidando da máquina. O software que vai facilitar a sua vida para você trabalhar com planilha. Agora eu quero trabalhar com uma apresentação. Eu tenho que ter um software que me ajuda com a apresentação. Agora eu quero trabalhar, por exemplo, com programação. Eu tenho que ter o software que me ajuda na programação. Percebe que cada caixinha dessa que falta, ela acaba gerando uma dificuldade? Então imagina, eu tenho o usuário numa ponta e o hardware na outra. Se eu tiro a camada de software, fica fácil de eu fazer uma planilha? Não fica, né? Fica super difícil. Imagina você fazer uma planilha sem Excel. Mesma coisa sem o sistema operacional, né? Se eu tirar essa camada azul, fica fácil eu aumentar o volume do meu notebook? Não fica, né? Porque eu não sei como chamar o hardware ali. Eu teria que dar um comando específico para o meu hardware subir o volume. Então, por isso, essa é a arquitetura de todos os computadores, celulares que vocês vão ver aí, eles sempre funcionam assim. A gente tem uma quantidade de hardware, a gente tem um sistema operacional escolhido para esse hardware, a gente tem um software, um ou mais softwares, isso aqui é opcional. Então, por exemplo, eu não trabalho com programação, eu preciso ter um software de programação instalado na minha máquina? Não. Assim como eu não trabalho com edição de imagem, eu preciso ter um software de edição de imagem na minha máquina?
Também não. Então, o software é opcional. O sistema operacional é obrigatório, porque ele vai fazer sempre a comunicação com o seu hardware. E aí você vai plugando os seus softwares conforme você achar melhor, tá? Ficou claro? Deixa nas dúvidas aí se... Isso aqui é bem importante desse desenho aqui, de vocês anotarem, tirarem print aí e salvar, porque é bem importante isso aqui para vocês. O que a gente ganhou de ter, né, os aplicativos desktop no mercado, que são os softwares aqui, né, voltando no software, né? A partir do momento que os sistemas operacionais começaram a se popularizar na internet, as empresas começaram a fazer seus softwares proprietários. E quais foram os ganhos que a gente teve nesses? Primeira coisa foram que as empresas, né, até então, quem desenvolvia os sistemas operacionais eram as empresas de tecnologia. Então, a Microsoft, a Apple, a IBM e diversos outros, né, faziam seu software, seu sistema operacional para que o público final utilizasse. Com esses aplicativos desktop, agora uma empresa que não necessariamente é de TI começou a ter poder fazer os seus aplicativos, como por exemplo aqui, né, a gente tem o Netflix, a gente tem o Instagram, a gente tem o Spotify, uma série de aplicativos que não são de TI propriamente ditos, né? O que o Netflix vende? Netflix vende entretenimento, só que eles entregam isso para você através de tecnologia. Eles são uma empresa de tecnologia? Não, né? Eles são uma empresa de entretenimento, mas eles desenvolveram um aplicativo desktop para que você tivesse acesso ao entretenimento deles direto do computador. Próxima coisa que os aplicativos desktop trouxeram pra gente é muito importante. Início da popularização da indústria dos games, né? Quem lembra no finalzinho dos anos 90 e até meados dos anos 2000, para que servia o computador? O computador funcionava para duas coisas: para você conversar com as pessoas na internet, a gente não tinha muita rede social, e para jogar, né? Quem nunca jogou The Sims, quem nunca jogou Age of Empires, quem nunca jogou esse monte, ou o próprio joguinho da cobrinha, né? Uma série de jogos que se popularizaram. Ou seja, com os aplicativos desktop, a indústria dos games conseguiram ver uma outra plataforma, né? A gente chama isso de canal, um outro canal que poderia distribuir os seus jogos, e mais poderoso, né? Se você for comparar, e eu acho que essa é um dos pontos importantes, não sou pro gamer de computador, mas vou dar minha opinião. Um computador sempre é mais veloz do que um videogame. O videogame, na verdade, ele é um computador otimizado para rodar aquela operação. Mas um computador, pelo fato dele rodar multisistemas, multisoftwares, ele tem que ser mais potente. Então, desde o início, desde os primórdios dos videogames com os computadores sempre tiveram muito mais hardware do que os videogames. Por isso que os jogos eram mais poderosos. Se você pegar no final dos anos 90, você tinha jogos muito mais legais no computador do que você tinha nas plataformas. Justamente por causa disso, porque você tinha mais hardware. Outra coisa que foi possível foi justamente a construção das ferramentas utilitárias, né? Uma plataforma, um IDE de programação, ou um Excel, um Photoshop, um Word, ele não é uma plataforma específica de uma empresa. Então imagina, Netflix, desenvolvi uma Netflix para você assistir o seu entretenimento ali. Isso daí tem um fim. Agora, os utilitários, eles não têm necessariamente um fim. Eles são um meio para facilitar a sua vida. Ou seja, são softwares que te ajudam no dia a dia. Você pode usar o Excel para fazer a sua planilha financeira, como para fazer uma integral e tirar todos os relatórios de BI da sua empresa. Então você decide como que você quer usar o Excel. Então uma outra coisa que ficou muito famosa com os aplicativos desktop foi justamente a construção de ferramentas de utilitários, né? Que acabaram se popularizando ao longo aí dos anos, tá? E aí quais foram os ganhos, né? A gente trouxe aí para o mercado além disso. Primeira coisa, né? Que eu acho que foi uma grande revolução dos aplicativos desktop para computação, foi transformação de processos físicos para digitais, né? Antes, você queria falar com uma pessoa, você tinha que mandar uma carta. Agora você pode mandar uma mensagem pelo computador. Ah, você tem um processo jurídico, antes tinha que ser no papel, agora pode ser digital. Então, os aplicativos desktop, no final dos anos 90, já começaram a fazer o que a gente chama de transformação digital hoje, né? Mas a gente já vem se transformando digitalmente desde aquela época, né? Por exemplo, planilhas de Excel mesmo, né? As planilhas ali, as apresentações, antes era tudo física, né? A pessoa tinha que escrever lá, né, o relatório na mão, e agora ele pode fazer isso de uma forma, né, computacional. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, que é um pouco mais performático. E a segunda coisa que é muito importante, obviamente, é ecossistema, né? Quanto que a gente gastava de papel antes e quanto que a gente gasta de papel agora, né? Próxima coisa com aplicativos desktop não se resolvendo só nas empresas de tecnologia, então como eu comentei, né, Spotify, Netflix, Instagram, querendo fazer os seus softwares,
A procura por programador aumentou, né? Então, nessa época, no final dos anos 90, a demanda tanto de estudo quanto de mercado começou a ter uma crescente. Foi onde se começou a se popularizar a Java, onde já começou a se popularizar uma série de linguagens aí, né? O ASP.NET, né? Ficou bem famoso nessa época. Por quê? Porque efetivamente as tecnologias foram evoluindo e aí precisando de mais programador, tá? E por último, né? Mas não menos importante, eu tô deixando isso para uma parte separada. Obviamente que o computador pessoal, os aplicativos desktop trouxe a internet pra gente, né? A internet até então era algo exclusivo militar, lembra que eu comentei e que eu vou falar de novo? Quem usava a internet, quem usava a rede, ou eram as empresas de mainframe, ou eram os militares para fazer segregação de informação. E aí, com os aplicativos desktop, com os navegadores, né? A gente teve a disseminação da internet, tá? Como eu falei do mainframe, eu vou falar dos desktops, eu vou falar de todas as camadas de sistema, nada é perfeito, tá, gente? Tudo tem suas vantagens e desvantagens. Você, empreendedor que está assistindo a aula, que está pensando em fazer a sua empresa, primeira coisa que você tem que pensar é: vou fazer o meu software. Para quem que eu vou fazer o meu software? Porque através dessa análise de quem que vai usar o seu software, você vai escolher qual plataforma de sistema você quer fazer. Você vai fazer um mainframe, se você vai fazer um desktop, se você vai fazer um sistema web, se você vai fazer um sistema de smartphone. Isso depende. E todos eles têm as suas vantagens, nada é perfeito. Então eu vou falar aqui quais são os pontos fortes, assim como eu falei, né, do mainframe, os pontos fortes e o ponto fraco dos aplicativos desktop hoje em dia, tá? Para a área de programação. Então a primeira coisa que a gente tem aí, né, nos aplicativos desktop, que eram muito ruins na época, ainda hoje tem esse déficit, embora não são mais, é que eles precisam ser baixados, ou seja, eles precisam ser trazidos até a máquina. Quando você tinha antigamente, você te lembra? Você tinha que ter um drive de CD, que você colocava o CD e aí ele instalava o aplicativo em cima disso. Hoje você já não precisa do drive de CD, você pode baixar da internet, mas você ainda precisa trazer aquele software para sua máquina. Aquele software não existe, ele não funciona sem estar inserido na sua máquina. A segunda coisa que eu acho que é muito importante aí de falar de revés dos aplicativos desktop, principalmente naquela época, é que a atualização não era automática. Tinha que ser feito, né, através de alguém lá e passando, né, via CD, via disquete, seja qual for a forma, você passando a nova versão daquele sistema. Pensa isso num contexto empresarial. Eu tenho 1000 funcionários. Os meus 1000 funcionários utilizam aquele sistema. Teve uma nova atualização. O que eu tinha que sair fazendo? Eu tinha que pegar o meu menino de infra, falar, ó, vai instalar a atualização em todas as máquinas. E aí o menino tinha que ir máquina a máquina instalar a atualização do software. Não preciso nem falar o quanto isso era ruim, né? Era o que a gente tinha na época, porque a gente não tinha internet, não tinha nada, mas obviamente que olhando hoje em dia, você fala, nossa, como era ruim isso antes, né? E tá? Mas hoje a gente já não precisa mais trabalhar isso. E por último, né, o que a gente tinha naquela época é que realmente espaço em disco, memória, internet era tudo muito limitado. Então, os aplicativos eles não poderiam ser muito poderosos, por quê? Porque justamente o recurso era muito limitado. Eu já, não sei vocês, eu já cheguei a ter HD aí de 1 GB, um HD de 1 GB. Então, tipo assim, muito baixo, né? Eu já cheguei a trabalhar com disquete, né? Era 3.14 MB, se não me engano, um disquete. Então, tipo assim, é tudo muito limitado. Então, por exemplo, para você instalar um Office, era 4 CDs. Por quê? Porque não cabia nem num CD o Office. Então, tudo isso era um revés que, obviamente, era o que a gente tinha na época, tá? Legal, para a gente fechar essa aula aqui, né? E aí, continuando nos revés aqui dos aplicativos desktop. O próximo é uma questão é processamento das máquinas ainda era muito baixo, né? Assim como a memória, o processamento ainda era muito baixo. E a internet ainda era discada, ainda era uma velocidade de bytes por segundo. Então você também não conseguia, por exemplo, ter as atualizações que a gente tem hoje por internet. E alguma coisa, né, que foi evoluindo, a gente ainda está nos meados dos anos 90 aqui. Aqui, as linguagens de programação não estavam tão diferentes do mainframe. Então elas ainda eram linguagens de programação muito orientada à máquina. Como eu falei, o processamento ainda era baixo, o HD ainda era baixo. Então a gente não podia ter linguagens muito performáticas, porque, obviamente, a nossa máquina não comportava, tá bom? E para fechar, obviamente, né, ainda existem hoje, assim como a gente ainda tem sistemas mainframe, a gente ainda tem sistemas desktop, como eu mostrei para vocês aqui, né? Eu tenho um Windows e um Mac OS aqui. E quais são as principais linguagens? Aqui vem o nosso ponto importante. Eu vou trazer, em cada tipo de sistema, eu vou trazer quais são as linguagens principais que tem para esse tipo de sistema, tá? Então, falando de aplicativos desktop, hoje, né, os 4 maiores aí, né, distribuidores de software são Java, né, propriamente dita, uma das linguagens mais instauradas aí, C Sharp,
Swift, para quem desenvolve no iOS, né? Então, vocês perceberam, a gente já até falou, né, na nossa primeira aula que a gente não vai falar muito de Swift aqui, mas o Swift é a plataforma que desenvolve tudo na Apple, desde aplicativos para o Mac, quanto para o iPhone, para o Apple Watch, etc e tal. E por último, o Delphi, né, que é uma linguagem um pouco mais antiga, mas que ainda hoje é utilizada para fazer aplicativos desktop, tá? Então, se você pegar alguns aplicativos mais antigos, vocês vão ver que eles são feitos em Delphi, tá bom? E aí, falando, né, a gente falou das vantagens e os benefícios que as aplicações desktop trouxeram, mas a gente não falou efetivamente para você, programador, qual que é a vantagem e a desvantagem de trabalhar nessa área. Então eu vou listar aqui rapidinho quais são os pontos positivos e negativos de você trabalhar com aplicativos desktop. Primeiro ponto positivo é que as linguagens são a mesma, tanto para web quanto para aplicativo de celular quanto para desktop. Ou seja, você não precisa aprender uma linguagem específica para fazer aplicativo desktop. Eu aprendi uma linguagem web, eu consigo fazer um desktop sem nenhum problema. Uma outra coisa é que para quem quer ingressar no mercado dos games, né, um aplicativo desktop é mais vantagem. E aí entra, né? Se não me engano, o próprio Jorge comentou ali, dos pessoal, linguagem C, né? Uma das principais linguagens para trabalhar com games é a linguagem C, tá? Então, para as plataformas ou até para o próprio computador, o pessoal costuma utilizar a linguagem C para fazer desenvolvimento de jogos, tá? E quais são os pontos negativos, né? Hoje em dia, a demanda de aplicativos desktop é muito mais baixa que antigamente, né? Hoje, como eu falei, você tem jogos, utilitários e acabou. Você não vai ter mais a sua empresa, eu tenho, por exemplo, eu lancei o meu e-commerce. Você não vai baixar um aplicativo no seu e-commerce dentro da sua máquina, você vai acessar a internet. Então a maioria das empresas hoje acabam migrando, né, dessa plataforma desktop para uma plataforma web, que tem algumas vantagens e algumas desvantagens também. Então isso acaba fazendo ter um pouco menos de demanda de mercado. Obviamente que todos os grandes têm, né? Facebook tem Messenger, Netflix, Instagram, Dropbox, Microsoft, todas essas empresas grandes têm aplicativo desktop, mas vocês concordam que pegando essas empresas comparado com todas as empresas do mercado é uma fatia pequena, né?